Bom, pessoal, boa tarde. Estamos aí para a continuidade do Fórum de Ensino de Jogos Digitais aqui no SP Games. E agora com uma mesa que, de um certo modo, está conectada com a mesa anterior também, que é a de iniciativas de empreendedorismo nos cursos. Para isso, nós já agradecemos aqui a presença do Álvaro Gabriel Bento Rodrigues Júnior, da FATEC Carapicuíba, Faculdade de Baca. Por favor, tome aqui seu assento. E a torcida vibra, vamos recebê-lo aqui. Muito bom. Então vamos para vocês podem qualquer lugar. Também agradecendo já a presença do Anderson Belém Pereira da Silva, que é ex-aluno de DMR, por favor. Leandro Ramos da Silva, da FATEC São Caetano do Sul. Do Mário Victor Maia Domingues, também ex-aluno de DMR. Vocês foram colegas de turma? Ah, legal, legal. Aproveito para agradecer aqui ao professor Renato Alexandre de Medeiros, coordenador do curso de Jogos Digitais do IBMR, que nos fez as indicações de vocês. Obrigado novamente pela presença. E do Sérgio Nesteriu, do Big Festival. Bom, o formato aqui é bem tranquilo. Vocês têm... organizem aí o que vocês querem fazer. Cada um pode dar sua visão a respeito, fazer um relato de experiências e tal, coisa bem simples aqui, bem aberta, e depois a gente abre espaço para as perguntas. Tá bom? Então, comecem aí da forma que vocês acharem melhor. Boa tarde. Eu sou o Álvaro Gabriele. Eu trabalho profissionalmente com game há quase 15 anos. Quase 15 anos também eu dou aula, né, na área de jogos digitais. Eu tive uma empresa chamada Trickster. Ela funcionou entre os anos de 2011 e 2018. A gente produziu um título independente chamado Zumbi Olé, em parceria com um outro estúdio chamado Carranca Games, do Raul Tabajara. E desde 2015 eu trabalho também como consultor e analista de projetos de editais, tipo Ancine, SPCine, o Prodave e outros projetos que são de financiamento para desenvolve SP, já fiz consultoria para Lei Rouanet e outros tipos de projetos de captação de recursos. E também fui coordenador do curso de Jogos Digitais da FATEC Carapicuíba e hoje sou professor do curso e também da Faculdade de Impar. Boa tarde. Sou o Anderson, Belém, ex-aluno da IBMR, da IBMR. Eu tenho uma startup junto com o Mário e hoje a gente vai contar um pouquinho, né, enquanto a gente vai conversando aqui com vocês, como é que foi esse 1 ano de startup, desde o primeiro protótipo até onde a gente vai dar o próximo passo agora. Boa tarde a todos, eu sou o Leandro, professor da FATEC São Caetano do Sul. Lá na unidade, além de ser um docente do curso, um dos docentes, né, temos outros colegas de curso também, eu acompanho os alunos nessa articulação profissional. Né? Então, a entrada deles no mercado de trabalho, em jogos ou não. Então, a ideia é comentar um pouco dessa experiência. Já estou há 3 anos à frente desse processo, então eu quero contar um pouquinho dessa experiência, do que eu tenho vivenciado junto com eles, e que eles têm passado dificuldade também em termos de empreendedorismo. Boa tarde, como o meu colega já disse, sou o Mário. Nós temos essa startup juntos e também queria poder conversar aqui com vocês sobre como foi o início, né, do ramo de jogos, né, aqui no Rio principalmente,
quais foram as dificuldades e também podemos debater alguns incentivos de como melhorar a entrada de mais alunos e mais pessoas engajadas nesses jogos. Boa tarde, meu nome é Sérgio, eu sou curador do Festival de Jogos, do Big Festival. Tenho um vínculo aí também acadêmico, mas eu estou aqui representando o festival, então colocando aí o festival como um vetor aí de empreendedorismo para os alunos e docentes dos cursos de jogos digitais. Então, depois eu falo um pouquinho mais do festival, apresento aí as nossas verticais, as ações, etc. E entendendo ele como um agente aí que pode auxiliar nessa etapa de visibilidade aí dos projetos e dos jogos. Bom, acho que então a ideia é dar uma visão geral então, de cada um aqui. Eu, particularmente, eu acho que os cursos de jogos, de forma geral, hoje, acho que tanto os professores quanto os coordenadores têm uma visão que o curso de jogos aí tem que formar um profissional de TI genérico para o mercado de TI genérico. E aí a gente tem professores genéricos, algumas vezes... A gente tem professores genéricos, a maioria das vezes, com coordenadores genéricos e com um pensamento genérico que, para esse mercado que a gente tem que formar o aluno para um super programador para esse mercado de TI genérico. Isso porque é um pouco difícil, eu acho, eu vejo muito isso, é difícil para entrar na cabeça das pessoas que o mercado aqui no Brasil ele é um mercado indie. Então, a gente não está formando o aluno para trabalhar numa IBM, num Google, numa grande multinacional ou em qualquer empresa desse porte. Ou também não está formando para trabalhar numa Electronic Arts, numa Nintendo, numa Ubisoft, porque elas não estão aqui. A gente pode até pensar que o aluno vai se formar e vai para o exterior, vai fazer a vida lá, mas a gente sabe que isso é difícil. Mas eu acho que a gente negligencia muito o mercado indie, porque ele ainda é um pouco incipiente. Está começando, um mercado que a gente não vê, a gente enxerga, pelo menos quem está na área enxerga esse mercado, o mercado de game independente. Então, na faculdade, exceto quem já está no mercado, quem conhece o mercado, vai entender o que é o mercado indie, vai saber o que é o mercado. E as empresas, os estúdios que estão no mercado indie, eles não contratam os recém-formados simplesmente porque não tem portfólio. E aí eu acho que essa iniciativa de empreender já desde o princípio do curso, ela passa a ser importante porque é onde o aluno forma o portfólio, onde ele ganha experiência, onde ele vai, quando se formar, ele vai poder bater na porta do estúdio e falar, não que eu tenho a formação, porque a gente sabe que isso no fim não é o principal do mercado. Ele vai chegar na porta do estúdio e falar, eu fiz isso, isso e isso. E aí o estúdio vai analisar e vai falar assim, pô, legal, você fez alguma coisa, acho que a gente precisa. Porque eu acho, a grande falha no fim é que, hoje em dia, qualquer um faz um game. Não precisa ser um gênio, ou ter grandes habilidades para fazer um jogo. Qualquer um faz. Então, se você pegar uma engine qualquer, fizer uma arte qualquer e colocar aquilo ali, com um pouco, você tem um tutorial no YouTube e você faz. A questão é fazer bem, criar um bom jogo e ganhar dinheiro com isso. E saber ganhar dinheiro com isso. E acho que a gente não está fazendo nenhuma coisa nem outra. A maioria dos cursos está fazendo nenhuma coisa nem outra. Não está nem fazendo o aluno desenvolver um bom jogo. Ele está desenvolvendo, como eu gosto de falar, está desenvolvendo um gamezinho. E o gamezinho é isso que qualquer um faz. E tão pouco ele está aprendendo a ganhar dinheiro. Aprendendo a ser indie. Então, acho que na iniciativa de empreendedorismo nos cursos, ela tem que ter exatamente essa preocupação, de fazer o aluno entender que ele tem potencial, e muito potencial para ser um desenvolvedor independente, para ganhar dinheiro como desenvolvedor independente, talvez ganhar mais dinheiro do que se ele estivesse trabalhando para alguém numa grande empresa ou num grande estúdio,
e entender que se essas duas coisas funcionam, né, se a criação de um bom jogo com uma visão de mercado bem, né, montada em cima de uma estratégia para aquilo que o mercado é hoje, não necessariamente o mercado interno, né, mas também o mercado internacional, acho que isso é fundamental para fazer o aluno sair e estar pronto não para trabalhar para ninguém, mas para ele fazer dinheiro por ele mesmo e ele mesmo que é o mercado, né? Não trabalhar no mercado que já existe. Então, concordo com o que você falou, Álvaro, principalmente porque lá na IBMR, a nossa startup nasceu da matéria de empreendedorismo. O nosso professor, o Diego Melodias, ele deu a matéria, mas ele não deu somente a parte teórica. Ele falou, eu quero que vocês criem uma empresa, tenham vontade de fazer um modelo de negócio, tudo isso. Isso foi feito durante o período, né, o semestre da faculdade. E com isso, nós vimos que assim, dava certo, a gente podia criar nossa startup e começar a participar de evento, correr atrás de incubadora e ver até onde a gente conseguiria chegar para poder entrar no mercado. Uma das conquistas que a gente teve como startup foi que a gente participou da incubadora da Sai do Papel, e aí entre 50 startups a gente foi 16º colocado. E assim, foi o nosso primeiro contato com um evento de incubadora de startup. A gente nunca tinha feito isso antes, mas com o auxílio do nosso professor, tanto a orientação dele como a motivação dele ajudou a gente a construir um modelo de negócio, a construir um escopo de projeto para poder tentar entrar na Sai do Papel. Mesmo a gente não conseguindo, todo o feedback que nós tivemos durante, como se fosse tipo um bootcamp, foi só de um dia só, foi de algumas horas, mas valeu bastante a pena para a gente pegar feedback da nossa startup e do nosso escopo de projeto. Né? Assim como a nossa startup começou nessa matéria da faculdade, algumas outras podem começar. Eu acho que a faculdade, como instituição, precisa sempre encorajar o aluno a criar esse tipo de mentalidade de mercado, de correr atrás, entrar no mercado multi, não querer ser contratado, mas começar o próprio negócio, de empreender. E, além disso, dá tanto a parte técnica de criar um bom jogo, como você disse, e também a parte de noção de mercado. Falar, olha, o mercado do dia é assim, é assim que as coisas acontecem. Um bom exemplo disso que também na BMR teve um evento da Ring recentemente, da Liga dos Estudos do Rio de Janeiro, e lá tiveram várias palestras, o pessoal da Double Dash que está aqui com o Skyrect falou, o pessoal da Urubu Game Studio falou também, que foi até para Singapura. Então, assim, são casos e o compartilhamento de informações da galera que está na área com o pessoal que está na faculdade ajuda também. Eu acho que mais eventos assim como a Ring luta tanto para fazer ajudariam também a ter essas iniciativas de empreendedorismo nas faculdades. Vou tentar fazer um contraponto, né? A questão do mercado indie é um dos pontos, né? Entendo que é uma possibilidade. Mas como se discutiu um pouco na mesa anterior, que teve antes do almoço, né? Existe também uma questão individual, né? Dos alunos, dos graduandos, né? Aqueles que estão entrando no mercado de jogos. Então, o que a pessoa espera da sua articulação profissional, e que ela espera como ela se vê como profissional, como ela se vê na sociedade, né? E o que eu tenho percebido, então, obviamente, todos aqueles que ingressam no curso de jogos querem trabalhar com jogos digitais. Essa é a primeira escolha deles. A escolha não é fácil, né? Teve também uma apresentação sobre a grade curricular dos cursos de jogos, o professor Alan apresentou um artigo, um estudo sobre esse modelo, e comentou-se também essa questão do interesse das pessoas, né? Na sua articulação profissional. E hoje é um pouco complicado esse tipo de articulação, e a gente está numa posição privilegiada geograficamente, que a gente está em São Caetano do Sul, e é na região metropolitana de São Paulo, né? Então, a gente tem uma oferta interessante de mercado de trabalho. Isso, complementando, realmente, né, parece que existe uma perspectiva de formação de tecnólogos genéricos, apesar do curso ser específico de jogos, e às vezes, infelizmente, essa motivação vem do próprio corpo docente. Isso desmotiva, né, como o Anderson falou, né, se por um lado o incentivo de um professor que mostra um caminho, que se envolve, que vai junto com o aluno, no sentido de tentar articular, de repente, a sua iniciativa de empreendedorismo, por outro lado, um professor genérico, como o Álvaro colocou, que não está envolvido com
causa, ou se quer ter interesse no mercado, na área de jogos, também desestimula, a ponto de, se não fazê-lo desistir do curso, fazê-lo desistir da área de desenvolvimento de jogos, de empreendedorismo e de tudo mais, né? Ou seja, acaba sendo um desserviço para a sociedade, né? Comentei sobre a região geográfica, é o seguinte, o que acontece lá com a gente, tem um mercado de produção de jogos educacionais, então vários egressos nossos são incorporados, né, são absorvidos por esse mercado de produção de jogos educacionais. Então existe um grande instituto próximo a nós, né, que é o Instituto Piaget. Esse instituto contrata frequentemente uma rotatividade grande de egressos do curso para trabalhar lá, a maioria como estagiários, remunerados, obviamente. Alguns acabam sendo efetivados, e alguns que estão lá até hoje há um bom tempo. Então tem essa absorção do mercado profissional de jogos, né? Na linha do empreendedorismo, uma fala que foi colocada na mesa anterior, que é essa questão de, olha, eu já tenho interesse em jogos, né, eu gosto de jogos, quero trabalhar com isso e vou entrar no mercado. Tendo a formação na graduação como um complemento desse processo que já existe, que já é próprio da pessoa, alguns alunos nossos já têm alguma coisa em mente de articular um exercício profissional em jogos digitais com uma outra profissão que já tem. Então, temos casos de alunos que estão na segunda graduação, terceira graduação, ou com um pouco mais de experiência, e entram já no curso de graduação de jogos digitais, já imaginando um futuro profissional, né? Então, casos recentes, né? Um aluno que, inclusive, é professor de matemática, né? E se graduando em jogos digitais, ele estava na produção de livros textos e estava produzindo um jogo pela própria né? Empresa dele, para poder vender ou articular a venda desse jogo junto com os livros que ele trabalhava na edição e na criação de conteúdo e exercícios, né? Outros casos, uma dupla de alunos, né, que eles hoje já vivem da produção de aplicativos, né, mobile, e nesse processo de articulação profissional que eles têm que fazer, né, durante o curso, está no plano pedagógico do curso de articulação profissional, eles enxergaram a possibilidade de criar um jogo, né, e lançar junto a esse que eles já têm, tentar compor mais ainda a renda. Então já fizeram um jogo, foi lançado na Play Store, né. Então, o que eu percebo, aquele aluno que entra já sem saber, né, ou sem se identificar com uma área específica, como foi discutido anteriormente, então o curso de jogos, ele é multidisciplinar, né? Apesar de multidisciplinar, normalmente você tem mais afeição por uma área específica, né? Esses alunos que conseguem entender esse processo, ou que são motivados de alguma maneira por esse processo, acabam se identificando de alguma maneira, né? E conseguem se posicionar de alguma maneira no mercado de trabalho, na produção de próprio jogo, criando modelos autorais. Teve um caso recente de um aluno que conseguiu um contrato de prestação de serviço internacional para a produção de assets, que não é tão comum, se a gente pensar no mercado geral de jogos, né? Foi até comentado na mesa anterior. Poxa, não é comum você ter pessoas criando assets de jogos para o mercado internacional, que é muito exigente. Poxa, a gente teve, esse caso aconteceu, não. Mas muito mais, talvez, pela dedicação, né, pela motivação do próprio discente, né, do que pela forma como a coisa está construída. Na abertura do fórum, de manhã, o Pedro colocou modelos internacionais de articulação profissional, né? Nesses modelos de articulação profissional tem envolvimento não só da universidade, de empresas, e também o Estado no sentido de promover políticas, né? Foi comentado também, infelizmente, né, hoje, que é a SPC, né, em São Paulo, para a gente é um braço forte. Já tivemos casos de alunos que conseguiram, né, participação em editais da SPC também de forma empreendedora, né? Mas hoje já não é mais o que era um tempo atrás. A gente fica muito refém, né, de governos, de ciclos governamentais, de forma que a gente não tem assim, uma política de fomentar o empreendedorismo, né? Ainda mais se tratando de jogos, no caso específico de jogos, né? Tem mais algumas coisas para falar sobre outros tipos de articulação, porque essa eu entendo que é uma forma de empreendedorismo. Uma outra forma que a gente tem tentado buscar, né, é o empreendedorismo dentro das companhias, mas na próxima rodada eu comento um pouquinho mais. Queria abordar também, já foi dito pelos outros colegas aqui, que de fato o mercado brasileiro já ainda está crescendo, né, de jogos. Creio que seja possível afirmar que São Paulo está um pouquinho mais à frente, né, o Rio ainda está chegando nessa quantidade, né, de empresas e desenvolvedores, e eu acho que uma coisa que ajudaria muito, né, a incentivar, a aumentar essa cultura de desenvolver jogos, e do público também conhecer mais os jogos brasileiros, se dá na educação, né?
né, e como eles bem abordaram, eu acho que esses professores genéricos, no quesito jogos, é claro, eles realmente são algo que a gente deve prestar mais atenção, né? Parafraseando, né, o que o artista da Gazeta, Daniel Lustosa, disse na Ring, o artista de jogos, ele não é a mesma coisa que um ilustrador, né? Muitos alunos entram na faculdade almejando fazer arte para jogos, né? Eles pensam só em fazer um personagem legal, né? Só fazer um Kratos, um Super Mario, mas o artista para jogo, ele tem que entender que arte bonita não serve, não é só arte bonita. Né? No artista digital, normalmente, quando você salva o arquivo, né, do Photoshop, pronto, acabou, já está pronta a sua arte. O artista de jogo não. Você pode fazer a arte mais bonita do mundo, salvar o arquivo, mas se quando você colocar no jogo, ela não tiver coerência dentro da identidade visual do jogo, ou tiver algum erro de perspectiva dentro do jogo que seja, não funciona. Então, para o artista de jogos, a sua arte só vai estar concluída não quando você salva o arquivo, mas sim quando você vê que ela está funcionando dentro do jogo. Né? Quando o programador, o game designer fala, deu bom, funcionou. Da mesma forma, os programadores têm que conhecer as engines, né? A Unreal, a Unity, a Construct, enfim, pelo menos um olhar ser apresentado, porque senão fica igual esses tutoriais de videoaula do YouTube, que assim, são louváveis, quando o aluno quer tirar alguma dúvida, quer buscar uma a mais, mas existem muitos profissionais que na hora de dar a disciplina de programação a jogos, fazem coisas do TI normal, e às vezes coisas que não são usadas. Quando a gente olha o cenário internacional, a gente percebe quanto que a área de jogos ela é especificada. Né? Tem, por exemplo, artistas que modelam apenas um tipo de planta em jogos gigantes, né? Não fazem nem 2 tipos de árvore sequer, é só uma super especializada. Então, a área de jogos em si ela é muito, muito vasta. Ou seja, é possível que 2 pessoas em programação, no ramo de jogos, não se encontrem no trabalho, no quesito obra mesmo, que eles estão programando. Então, basta que claro que esse nível seria mais lá fora. Mas com isso eu quero dizer que, às vezes, um profissional de TI não consegue conversar exatamente de um ponto na programação de jogos. Também é importante, dentro do ramo de jogos, fazer bastante networking, alunos, empresas, o que for. E além desse, conversando, buscando networking, eu já vi e ouvi casos de professores, né, de programação que desistiram da matéria de jogos porque era visível, às vezes não era nem primeiro período, era, sei lá, 4º período, 3º período, e o programador estava sabendo menos que os alunos, né? E os alunos percebiam que aquela matéria estava igual àquela do primeiro período, de como botar um bonequinho para andar, né, usar Unity, né, se não me engano era Unity, como fazer o bonequinho pular. Então ele acabou, né, desistindo. E assim, é real. E eu não vou julgar ou classificar esse profissional, porque ele de fato é um profissional de TI, e ele reconheceu que, como professor, ele não estava ensinando os alunos. Ele achou melhor se retirar. Eu acho até louvável do que ficar tentando jogar para frente e consumir um período inteiro de aula dos alunos. Né? Mas com isso, fica mais visível que, logo de cara, os alunos, os entusiastas, né, às vezes a pessoa não tem condições para ingressar na faculdade, mas tem o interesse, é bom informar a eles que jogos não é mil maravilhas. Né? Quem gosta de trabalhar com jogos e trabalha com jogos, é claro que é divertido, mas tudo que você faz de um trabalho, tudo que você torna um trabalho, vai dar uma dor de cabeça uma hora ou outra, um pequeno estresse. Faz parte, o nome é trabalho, já diz isso. Mas eu acho fundamental mostrar que o artista de jogos não é só um artista. Você vai fazer só um personagem, principalmente no Brasil, você vai fazer um personagem dimensionário, pequenos ícones de power-up, assim como um programador vai programar diferentes jogos. Né? Provavelmente a empresa vai seguir uma linha de engine, né? Como se fosse sempre Unity, sempre Unreal, mas às vezes vai ser um shooter, às vezes vai ser um plataforma, então não dá para ficar vidrado só em um tipo específico, assim como no exterior é até possível, né? De tão grande que é. Mas aqui a gente tem que começar mostrando aos alunos, aos que estão ingressando, dar um panorama maior de como funciona. E também tentar assim, capacitar os profissionais, né, se informarem melhor do que se trata do curso de jogos, e também as
né, as cabeças dos reitores de faculdades, os grandes nomes, contratarem, buscarem profissionais já especializados, né, como só de discursar aqui a gente já crê que seja o caso deles, que são professores, né? Então, com certeza, só deles mostrarem que sabem desse problema, a gente já vê que são bons professores, que sabem, né, educar os alunos dentro do curso de jogos. Então, esse é um pontapé inicial muito poderoso, né? Seria um Hadouken inicial aí, né, no ramo de jogos. Vou tentar falar da perspectiva, né, do empreendedorismo e olhando a partir do festival, né, não vou entrar, né, nas questões, digamos, né, da universidade para fora, mas a gente observa, né, e um dos motivos de eu estar aqui no festival é justamente esse, né, a gente recebe 2/3, né, dos jogos, falando especificamente do festival de jogos, 2/3, né, dos jogos que a gente recebe no festival são de fora do país e 1/3 é de dentro do país. E a gente tem então duas forças aparentemente contraditórias, né, que brigam entre si, que seria o volume e o montante de inscrição, né, de jogos internacionais e de jogos brasileiros. Então muitas pessoas entendem que quanto mais jogos brasileiros o festival tiver, menos internacional ele se torna, e quanto mais jogos internacionais, menos nacional o festival se torna, né? E no nosso modo de ver são coisas independentes, né? Não tem nenhuma relação, e o nosso objetivo evidentemente é que ambas cresçam, né? A gente quer ter mais inscrição de jogos internacionais, a gente quer ter mais inscrição de jogos brasileiros também, né? E como eu disse, um dos motivos de eu estar aqui é justo fazer um convite, um apelo, né, para uma maior participação dos estudantes brasileiros no BIG, né? A gente recebe né, jogos de desenvolvedores, estúdios, mas até circulando por aqui me causou certo espanto, assim, que muitos estudantes nunca tinham ouvido falar do BIG, né? Então não sei quem aqui já ouviu falar o nome do BIG. O BIG é o maior festival de jogos do Hemisfério Sul, o maior da América Latina, o terceiro maior do mundo. A gente está na 8ª edição, um festival que cresceu assim, de uma maneira assustadora, no bom sentido, muito rápido. E a gente conseguiu se posicionar bem, assim, digamos, em nível internacional. Na última edição, logo na primeira semana que abriu as inscrições, a gente já recebeu 100 jogos. E a gente falou, a gente já tem um festival aqui, assim, já não dá para escolher 50 jogos, né? Muitas pessoas que já estavam esperando o BIG abrir para colocar os jogos, né? E o BIG, para além, né, da questão do festival de jogos, tem toda uma parte de rodada de negócios, né? Oficinas e palestras, e é uma oportunidade, eu acho que quase que única, né, no Brasil, para ter contato principalmente aí com agentes internacionais, né? Então, o ano passado foram 178 convidados internacionais. Eu comentei na outra palestra, né, porque a gente fica muito chateado porque a gente não consegue trazer um finalista de Minas Gerais, por exemplo, mas traz gente do mundo inteiro, porque na verdade não é o BIG que paga, é a Apex, a Agência de Comércio Exterior, que traz isso via negócio. Então, na verdade, o que mantém o festival não é o festival de jogos, é toda essa parte de business, né? Então, o pouco dinheiro que a gente tem vem, né, por conta desse vetor. Vocês devem estar acompanhando aí a realidade, enfim, nos últimos anos, de maneira geral, na área da cultura. Nosso festival de Irmão quase não aconteceu. O BIG, apesar do nome, é small, really small, indeed. Então, ninguém no BIG vive do festival, né? Todos nós temos outras atividades, temos que trabalhar com outras coisas. Gostaríamos de viver só no festival, se fosse possível, não é possível. E nessa última edição a gente enxugou consideravelmente o festival de 10 dias para 4 dias. Então, assim, a gente tentou manter, né, as atividades principais que nós tínhamos, e conseguimos até ampliar algumas coisas que a gente sempre quis e não conseguiu, como a Game Jam, por exemplo, algumas outras parcerias que rolaram aí com a Randobanda ou com outras pessoas para desenvolvimento de projetos, que eu acho que foram até melhores do que coisas que a gente tinha antes. Então, tem um vídeo aí de 2 minutos, aí eu queria passar só para dar uma geral, enfim, né, no festival, para quem não conhece, um balanço também, uma espécie, digamos, que a gente faz todo ano, uma espécie de prestação de contas, né, do BIG, né? Então, além do vídeo, a gente deixa sempre um relatório, que a internet não está disponível aqui, com todos os números, com o perfil dos
participantes, com os resumos das rodadas de negócio, com as verticais, quem teve de mesa, de oficina, público, né? Nessa última edição, em 4 dias, foram 20 mil pessoas, então foi um público bacana. Boa parte desse público, lógico, é um público geral, que vai lá jogar os jogos, enfim, né? Famílias, etc. Mas já é um público que você percebe que é um perfil mais próximo da produção independente, não é o público, digamos, da BGS ou da XP, enfim, né? Então, o pessoal que quer ver, de fato, esses jogos independentes. Enfim, tem uma outra discussão também, da outra vez a gente discutiu o que é ou não é indie, né? Então, você vai desde do I até o triplo I, né, como o pessoal diz hoje, e o Big, nesse sentido, ele entende da maneira mais aberta possível. A gente já teve jogo triplo I que ganhou, o Frostpunk, que era um jogo com uma equipe quase de 50 pessoas, levou 4 anos para ser desenvolvido, e, salvo engano, na mesma edição, o jogo Richmond Doctor foi feito por uma pessoa e ganhou na categoria de som. Então, a gente, né, não tem que ter um conceito, digamos, um pouco mais aberto nesse sentido, né, entendendo também que se a pessoa se inscreve no festival independente, ela se entende como independente, né? Então, a gente nunca chegou ao caso de receber um jogo, né, AAA, por exemplo, inscrito, e eles nunca, de fato, se inscrevem em festivais indies. Então, tem um vídeo, se puder tocar, e encerra aqui, depois eu volto. Está no desktop, ele chama Big. Da América Latina, chega a 7ª edição. O Big Festival 2019 reuniu 20 mil pessoas em 5 dias de evento. O público teve a chance de conhecer 75 jogos, sendo 54 em competição. É a primeira vez que eu tô vindo aqui no Big e encontrei um joguinho que eu adorei. Eu já visitei alguns jogos, já vou até começando a ver em casa. Neste ano, a premiação contou com 20 categorias e o Brasil se destacou em várias delas. Sem palavras, né? É inacreditável. Só de ter sido finalista já foi um prêmio gigantesco. Ganhar ainda o prêmio de melhor indie brasileiro é indescritível. Os principais assuntos do mercado de games foram debatidos em 120 horas de palestras, com a presença de 630 profissionais do mundo todo. Diversity in games helps us understand other cultures around the world. I think we can create more empathy, more understanding, and hopefully create a safer and better world for all of us. Eu fiz um jogo que está concorrendo ao Big, só de ter um jogo que é feito por uma drag queen é importante para cuidar de LGBTQI, e eu fico muito feliz de estar fazendo parte disso. A lot of these videos are looking for you to break their game stories towards, and we're trying to go big too early, and I try to tell them that focus on community instead of esport, because it's very hard to get into a massive market, and it's good to realize that you're a small studio initially and you can have a chance to grow instead. E o evento foi palco para muito networking. A rodada de negócios ocupou 4.810 reuniões, com a participação de 358 empresas. O resultado disso é uma perspectiva de negócios na casa de 65 milhões de dólares nos próximos 12 meses. É muito importante, na verdade, que um país reconheça os seus talentos e o seu mercado e incentive, né, para que ele cresça ainda mais. I think it's a very exciting time to be a game developer. There are multiple functions. At Xbox, what we're doing is expanding the reach of games. I really wish good luck to all the first two studios being successful internationally. Uma das formas de descobrir novos talentos foi na Facebook Game Jam, em que os participantes passaram 30 horas ininterruptas desenvolvendo jogos do zero. Valeu a pena confiar naquilo que a gente estava cultivando de intenções, né? Foi muito maneiro mesmo ver essa aprovação, né? E o concurso de cosplay foi a cereja do bolo para encerrar o festival. O Big Festival se consolidou como um dos mais importantes eventos de games do mundo. Nos vemos em 2020. Ô Alan, a gente tem mais uma rodada aqui ou já vai abrir para perguntas aqui? Dá para fazer mais uma rodada aqui? Eu queria aproveitar então pegar esse gancho do Sérgio, até em função daquilo que é o Big.
e da experiência que eu tenho, né, como avaliador desses editais, né, principalmente do que vem por intermédio da SPCine, da Ancine, aliás, né, do que veio pela Ancine, eu acho que quando a gente fala de empreender, a gente tem que ter um certo cuidado, né, para quem está, né, no nosso papel de professores, mas ter um certo cuidado para colocar a galera um pouco também com o pé no chão. Então, o Nestor falava o Sérgio, aliás, desculpa, falava dessa questão de AAA e AAA, e eu acho que é válido a gente chamar, inclusive, de AAA, porque é o indie de alto nível, que diferencia um pouco do nível iniciante, que é onde a galera costuma chegar quando está empreendendo dentro da faculdade. E normalmente o AAA você vai conseguir quando você está, de fato, com algum incentivo, né, com algum fomento, principalmente vindo desses grandes editais. Agora, a questão é, eu vejo muita gente, muitos amigos, inclusive, que costumam dizer assim, eu estou fazendo um AAA, que é uma mistura, sei lá, de Diablo com GTA, e tipo, você fala, tá bom, mas qual é o investimento que você tem? Eu tenho 3 milhões, eu tenho 5 milhões. Então, assim, então não adianta, você não está fazendo AAA. Por mais que você tenha 5 milhões, até 10 milhões, eu acho, não é um AAA. E é um erro quando esse pessoal se posiciona como estou fazendo AAA, porque, na verdade, quem vai jogar aquilo espera um AAA. E a pior coisa que pode acontecer é quando você pensa que você fez um AAA com um investimento que não é de AAA e vai para o mercado e você recebe a avaliação de alguém que está esperando jogar um AAA. E aí a gente ouve muito o pessoal falar assim, jogo brasileiro lixo, jogo brasileiro, porcaria. Mas por que isso acontece? Porque o cara que está jogando, se você falou para ele que você vai entregar um AAA, ele espera um AAA. Pode estar muito bem feito, mas você não tem investimento em AAA, você não vai chegar no nível do AAA. E eu acho válido, então, essa questão da discussão de se posicionar como AAA, por exemplo, que eu acho isso bastante viável e eu acho bastante visível no que a gente tem de produção, que é onde a gente está nesse momento em função daquilo que houve por conta dos editais. Eu acho que isso é uma coisa bem legal. Não sei como é que fica a partir de agora, porque a gente não sabe o futuro de Ancine. Tinha uma discussão, inclusive ontem, né, que eu particularmente eu acho que Ancine fez um papel muito importante para a área de games, mas acho que é hora e o próprio Pedro Zambon falava um pouco disso, embora a gente não esteja talvez no momento, mas eu acho que está na hora da gente começar a pensar numa Ungame, como ele mesmo definiu, porque a gente não pode ficar debaixo do guarda-chuva do Ancine por resto da vida. Embora eu ache muito válido o que aconteceu até agora, mas os games têm que ser alguma coisa que saiam desse guarda-chuva, porque de certa forma isso tem o seu papel e tem a sua grandeza na área do entretenimento, e a gente acho que também tem que tomar cuidado quando fala do audiovisual, porque ninguém sabe muito ao certo em que lugar que está o audiovisual, isso acaba sendo perigoso. Mas acho todas essas iniciativas muito válidas para a gente chegar até onde a gente chegou, mas eu acho que como educadores para essa área de game, a gente precisa saber muito bem, além de incentivar o aluno a empreender desde o início, então quer ser um desenvolvedor de game, vai empreender, porque isso é uma característica muito peculiar dessa área de game, e eu acho que, inclusive, o aluno deveria empreender sempre primeiro, para depois tentar entrar no mercado, né, não só nacional, mas internacional, mas entrar primeiro empreendendo, quebrando a cabeça, fazendo as coisas por ele próprio, e isso abre as portas para o mercado naturalmente. E eu acho que no fim, todas essas questões elas são importantes para a gente como educadores, para poder colocar a galera com o pé no chão e saber, olha, você não está fazendo AAA, muito provavelmente vai fazer um AAA, porque a gente já começa a ver um movimento de estúdios se unindo para fazer jogos maiores, também isso é muito legal, mas não é o momento, não vai acontecer dentro da universidade, vai acontecer dentro da faculdade, talvez não aconteça nos próximos 5, 10 anos, mas tem que estar preparado para aquilo que o mercado é, né, e educar para aquilo que o
mercado necessita e pode alcançar, né, nesse ponto. Então, eu acho que concordo também um pouco com você, Álvaro, sobre o que você falou. O mercado brasileiro, algumas pesquisas até mostram, não sei como é que está atualmente, mas algumas pesquisas dos anos anteriores, que o maior mercado brasileiro é mobile. Algumas pessoas, quando começam a empreender, procuram esse tipo de ramo, né, de plataforma, para poder ter um parâmetro, um medidor de como está o seu jogo. Aí, quando a pessoa começa a fazer, às vezes, ela nem começa a fazer o jogo e já fica, meu Deus, será que eu preciso de um CNPJ? Burocracia, como é que eu vou aprender isso? E assim, ela precisa ter um conhecimento de empreendimento e ela também precisa ter um conhecimento de jogos. Alguns se perdem no conhecimento de jogos porque focam muito no empreendimento. E aí acabam tentando, o que você falou, eu vou fazer um jogo AAA com um orçamento, tudo bem, mas se você não tem pessoas qualificadas ou não tem um projeto de escopo concreto, acaba que você faz um jogo que vai chegar no mercado como AAA e não é AAA, e aí rola aquela reação de mercado. Todo jogo brasileiro é lixo, o brasileiro não sabe fazer jogo, e aí isso, além de gerar uma mídia ruim para o mercado brasileiro, desaponta quem fez, desaponta quem está consumindo, isso é horrível. Na nossa startup a gente começou um projeto e a gente ainda não terminou ele, mas a gente continua em desenvolvimento, mesmo nesse período que a gente começou a nossa startup, porque a gente acha que é importante se começou a finalizar e sempre buscando melhorar a qualidade do nosso projeto. Entendeu? Sobre o que você falou da Ancine, eu acho que a Ancine já fez coisas maravilhosas pelo mercado de jogos. Foi o primeiro grande empurrão para a indústria começar a engatinhar, né? Eu acho que daqui a 5, 10 anos ela já esteja andando com as próprias pernas, ou existe uma game, como você mesmo falou. E é isso, eu vou passar aqui. Estava aqui pensando sobre essa questão do investimento. No fundo, muito depende, né, da grana que está rolando, né? Então, tanto do ponto de vista da adesão a editais, ou de conseguir um investidor, né, quando a gente está falando de dinheiro, né? E, nesse sentido, teve uma experiência interessante de uma startup da região de São Paulo, contratou um estagiário nosso, que é de jogos digitais, só que o negócio deles não era jogos digitais, né? Então, a princípio soou estranho, né, porque eles têm interesse, né, no nosso discente, né? E lá dentro, né, começou um processo que eu entendo que não deixa de ser também uma maneira de empreender. Então, eu estou numa empresa que a natureza dela não é jogos, né, mas eu sou um especialista, estou estudando, o meu futuro profissional é como desenvolvedor de jogos. Iniciou-se um processo de tentar trazer alguma coisa, os conceitos de jogos, né, uma coisa de que se estuda, que se aplica em jogos, para sistemas tradicionais, né, que não são jogos digitais. Esse sim, na área de TI, o movimento assim, é um mercado bastante interessante, já é um mercado bem maduro, né, e as empresas têm bastante cacique para investir, para contratar, né. Eu vejo isso como uma forma, né, do aluno tentar criar uma área, né, onde não existe, né. Então, a princípio, aquela empresa, lógico que uma startup é bem mais tranquila de fazer isso, né, do que uma grande empresa. Poxa, será que a gente consegue trazer alguma coisa de jogos para cá, trabalhar algum processo de gamificação dentro do sistema tradicional? A coisa rolou, funcionou, né? Eu entendi isso como um formato de empreendedorismo. E isso parece que se difundiu entre eles de alguma maneira, e tiveram outras experiências aí, sim, bastante curiosas, né? Em grandes empresas. Então, quando eu falo em grandes empresas multinacionais, né? E as empresas financeiras, bancos, né? Então, agora já tem um número um pouco maior de alunos, ex-alunos, que acabaram se envolvendo na criação, ou se não na criação, pelo menos no fomento de áreas relacionadas a jogos em empresas que tradicionalmente não são desenvolvedores, não trabalham com jogos, né? Uma espécie de empreendedorismo interno, né? Talvez o caso mais marcante, né, que a gente tem conhecimento é o caso da IBM, uma grande empresa super tradicional, né? E o ex-aluno, através desse processo, muito trabalho de conhecimento, mas era uma pessoa que já tinha assim, muito envolvimento para a área, né? Envolvimento bastante profundo na área, uma pessoa que gosta de jogos, tem interesse em jogos, né? Se dedica muito a
conseguiu ali se posicionar como um desenvolvedor de jogos dentro da companhia. Então ele trabalha, é uma equipe pequena, né, para coisas bem específicas, mas pelo menos é muito interessante saber, né, que a nossa área, né, vai se criando ali um espaço também em mercados onde tradicionalmente não se falava de jogos. Né? Então, se por um lado é difícil essa articulação profissional, pela falta de investimento, seja pelos editais, pelo governo, ou até pela forma como o mercado de jogos se articula aqui no Brasil, né? Por outro lado, existem mercados bastante maduros, né? E onde a gente pode, de repente, colocar uma sementinha ali e tentar uma outra forma de empreendedorismo. É um caminho que os alunos têm encontrado, a gente tem acompanhado isso bastante cuidado, porque a intenção não é formar um desenvolvedor da área de tecnologia da informação tradicional. Né? O nosso problema lá, no local que a gente fica, é justamente esse. A gente sofre muito assédio das empresas tradicionais pelos alunos egressos de jogos. Então, a empresa quer contratar um ex-discente, um ex-aluno, um aluno, para desenvolvimento web, né? Então, poxa, eles vêm daquele profissional, alguém capacitado para programação, para criação, para arte, design, né? Até para questões como jornada do usuário, coisas desse tipo, mas a gente tem que acompanhar isso com bastante cuidado, né? Tentando sempre entender assim, como que isso pode se reverter para algo positivo, né, para a instituição, para o mercado de jogos. É realmente muito triste essa questão, né, de quando as empresas tentam sondar um aluno, um formato de jogos, para que ele faça não exatamente jogos. Né? E mal ou bem, pelo menos nas faculdades de hoje, quando você se informa em jogos, você pode não ser um programador, mas você tem uma noção boa de programação, porque você se formou nas matérias de programação. Você pode não ser um artista, mas você tem uma certa visão de arte, né, entre aspas, um mini diretor de arte que vai entender uma identidade visual de um jogo ou não, entender um pouco de design, porque você se formou nessas matérias, né, de arte em jogos, de design, de game design. Então, um aluno de jogos, ele acaba se tornando versátil. Né? Não só no que, onde ele gosta, vai ser a execução nota 10 do trabalho dele. O programador vai programar perfeitamente, mas ele também vai poder olhar, identificar no local se aquele design está bem aplicado ou não. Talvez não tanto quanto um designer gráfico, mas ainda assim ele vai conseguir dar um panorama melhor em que inserir ele numa empresa que não tem nada a ver com jogos, só porque é do ramo digital. Né? E ainda abrindo nessa versatilidade do aluno, funcionário, né, de quem trabalha com jogos, a gamificação, como ele também bem pontuou aqui, o Leandro, a gamificação é uma coisa muito importante, porque geralmente os alunos, quando entram na faculdade de jogos, quando eles querem fazer jogos, eles às vezes nem imaginam a gamificação. Atualmente, a grande parte da gamificação no Brasil está acontecendo pelo pessoal de RH. Né? Eles acabam bolando a própria gamificação das empresas. Só que, por mais que o pessoal de RH seja bem intencionado, eles não vão conseguir ter a mesma propriedade que o game design, que um estudante de jogos, propriamente dito, que estudou como engajar público no seu jogo, a aplicar essas três noções de game design dentro de uma empresa, para engajar o funcionário sem que ele se sinta cansado, fazendo horas sem ser pago, enfim. Mas o conceito de game design é muito precioso e pode ser muito bem explorado aqui no Brasil, além de fazer propriamente o jogo, né, os indies e tudo mais. E também, ainda um outro ponto dentro da gamificação, é que quando se inicia a falar de gamificação, geralmente eles remetem bastante sobre empresa, né, como melhorar a funcionalidade de um funcionário e tudo mais, mas a gamificação também serve bastante dentro das instituições da faculdade. Você, por exemplo, eu e o Anderson, a gente chegou a trabalhar em um projeto de jogo com gamificação em gastronomia, para que ajudassem os alunos de gastronomia, né? Até porque hoje também está muito na mídia nesses programas de gastronomia culinária, a gente vê como que é pesado, né? A gente fazendo pesquisa dentro da gastronomia, a gente viu que é mais pesado ainda lá para os estudantes, né? Qualquer erro já é bem fatal. Então, você fazer um jogo com uma gamificação em gastronomia seria um jogo divertido, na qual daria prazer para os estudantes jogarem. E como não é só um jogo para ser divertido, como tem a gamificação, eles iriam acabar aprendendo, né? Talvez um minigame de como cortar a carne, né? Talvez um minigame de qual é o ponto certo do fogão e tudo mais.
Então eles já vão chegar na aula com um certo nível. Né? E aqui agora eu vou abrir um paralelo, né, com a Ancine Games, né, porque os jogos também servem para educar. Né? Não só educar um alfabeto ou matemática, mas eles também, de certa forma, educam a empatia. Né? Porque nós sabemos que o brasileiro é carente de certos aspectos na educação e na cultura, e os jogos eles podem preencher isso, assim como o audiovisual já faz. Né? E a grande diferença, assim, de maneira aberta, do jogo, né, para o filme, para a série, é que o público está assistindo a história daquele protagonista. No jogo você é o protagonista, mesmo que já tenha um personagem estabelecido, Mario e Link, mas você conduz. E atualmente os jogos estão dando várias escolhas, estão mundo aberto, então cada vez mais o jogador está sendo o próprio protagonista, né, daquele mundo. Então com isso você pode inserir questões filosóficas do cotidiano que seja, muito valiosas. Às vezes quando um cidadão observa um filme e ele não entende muito bem, né, agora tem muita polêmica no filme do Coringa, tem gente que acha que o filme não devia ser feito, tem gente que acha que o filme deveria existir porque traz um debate complexo, tem gente que entende ou não entende. No jogo, talvez fique mais fácil, né, para o jogador, o público entender, porque ele está conduzindo. Fica mais fácil, né, de sentir na pele a abordagem daquele personagem, né, e com isso, dando mais um exemplo, se a pessoa está vendo o filme já de cara feia, não tem muita empatia ou não com o personagem e tal, ao seguir ao longo da história ela pode só prestar atenção na cena de ação, só prestar atenção no personagem e tal, mas quando você está jogando, é necessário que você preste atenção nas coisas para passar de level. Né? Às vezes ele pode acelerar a cutscene, mas em detalhes do gameplay ele precisa estar atento, senão ele não passa. E com isso, já fiz esse paralelo dos jogos, dos outros audiovisuais, de fato, seria muito bom ter um game, um jogo, né? É bem possível, porque nós bem sabemos o quão vasto é a área de jogos, assim como é possível fazer vários filmes, várias séries, várias peças de teatro, né? Netflix agora está investindo em bastante série brasileira, filmes brasileiros. Da mesma forma, seria o ramo de jogos, onde você tem uma criatividade, né, quase que infinita, você pode fazer jogos de vários tipos de coisa em qualquer aspecto, né? O limite seria a sua criatividade e a sua mão na obra. E com isso você pode trazer bastante questões do cotidiano brasileiro. É claro que, por exemplo, nos jogos você pode ter jogos como Estão Expostos Ali Fora, são jogos da própria história, fechadinhos, que funcionam no mobile, aquele passatempo divertido, bons jogos de fato. Você também poderia explorar jogos como tem um ali no canto que explora o sertão brasileiro, né, o Árida explora o sertão nordestino, e isso funciona até para a galera que nunca foi no Nordeste, não conhece o sertão, como também o pessoal de fora, né, porque no exterior grande parte do deserto é o Outback da Austrália, né, o Saara, mas existe um tipo, né, de deserto, assim, de maneira bem simples, do nosso sertão. Nós bem sabemos o quão vasto, o quão rico é a cultura do Brasil. Parece que cada estado é um país, né, de tão grandiosidade cultural. Isso tudo pode ser levado através dos jogos. Né? Se o filme, por não ser um filme de grande empresa, né, Marvel, DC ou Warner, etc., talvez o jogo indie possa trazer esse olhar ao público. Né, do jogo falar, caraca, peraí, esse jogo aqui é do Rio de Janeiro, caraca, aquela calçada lá igual de Copacabana, foi na praia que eu vou dar uma chance para esse jogo. Caraca, esse jogo é do Nordeste, né? Eu sou do Nordeste, minha mãe é do Nordeste, pô, vou dar uma chance para esse jogo. Então, tudo isso são engrenagens que podem aumentar o interesse do público, aumentar a cultura de jogos e justificar uma futura improvável, né, num jogo, em games e tal. É muito válido e seria um ótimo instrumento, né, de nós brasileiros a passar, né, filosofias e conhecimentos a outros brasileiros, né, e também o público de fora, conhecer melhor o nosso país. Acho que tem também uma aparente contradição, né, mas evidente que quando a gente discute política, né, de jogos, a gente entende todo um ecossistema, né, e cada agente tem uma função muito importante dentro desse ecossistema, né? Acho que começando evidentemente pelos cursos, né, sejam superiores ou livres, aí é um papel extremamente fundamental. A gente não encontra
país que seja referência na produção de jogos que também não tenha, também não seja referência em cursos, né? Quando eu falei do BIG, a gente recebe todo ano trabalhos de universidades de mais ou menos 20 países, assim, organizados, né? Eles fazem uma pré-seleção aos nossos 5 melhores jogos aqui. Né? Lógico, eles não fazem isso para o BIG, eles fazem isso para todos os festivais, né? Então, eles se organizam para dar visibilidade, de uma maneira de dar visibilidade para a instituição também. O governo tem uma participação muito importante no Brasil, acho que a gente fala do Animamundo dele como irmão, né? E quando a gente olha o projeto que foi feito na área de animação no Brasil desde 2003, então o mercado de animação ele se aqueceu, digamos, paradoxalmente mais rápido do que até o de jogos, sendo que a gente tem muito mais cursos de jogos do que de animação, né? Então a área de animação por meio da BCA conseguiu trabalhar forte num movimento muito parecido com o qual a Abra Games está fazendo agora, inclusive algumas pessoas ligadas à Abra Games agora também estavam ligadas à BCA antes, né? Nesse sentido de brigar junto aos agentes públicos, mas também no sentido de uma internacionalização, né? Então são vetores importantes e ao mesmo tempo, né, que o apoio público é muito importante, também é muito importante, como vocês falaram, pensar em outras formas, né? Eu não entendo o apoio público como assistencialismo, né, como algumas pessoas aí dizem, mas é importante também ter outros caminhos, porque evidentemente não tem prêmio para todo mundo, né? Existe um game designer americano, o Alec Holmgren, né, que morreu aí, infelizmente, recentemente, que era próximo aí de uma amiga nossa, estava até tentando trazer ele para o Brasil, ganhou inúmeros prêmios, e ele comentava meio brincando, meio sério, que estava pensando em vir para o Brasil, porque era mais fácil levantar $100 mil aqui para fazer o jogo dele do que nos Estados Unidos, mesmo ele já tendo ganho o Indicate, o IGF, fez vários jogos, assim, um cara bem badalado, né? Então, evidentemente, achar outros meios de fazer os jogos, né, sem depender da esfera pública é importante, porque, né, o governo, mesmo que pudesse, né, e a sinalização era, né, que se queria crescer, dentro da Ancine, se foi investido em games, representava cerca de 1%, né, da verba do audiovisual, então havia um entendimento que podia, deveria ser maior. Infelizmente houve essa interrupção. Particularmente não vejo a médio prazo uma perspectiva de se voltar ou se melhorar essa situação. E aí o salto eu acho que ele é muito grande, né? Porque a gente ainda não tem uma indústria de games propriamente dita, a gente tem um mercado, né? E em nível nacional, né, como eles estavam colocando aqui, esse mercado ele se sustenta muito mais numa relação B2B, né? Então se eu for fazer um jogo no Serious Game, um jogo para educação. Mas, pensando no B2C, né, um jogo voltado para o público jogador, não é possível, nem se a gente quisesse, fazer um jogo que se bancasse ou que sustentasse um estúdio pensando só no mercado brasileiro. Então, acho que esse salto, né, digamos, do TCC para o mercado internacional é um salto muito grande e muito difícil, né? Eu estou entendendo um pouco diferente, ou de uma maneira complementar, a questão do empreendedorismo, não como a empregabilidade, né? O aluno sai, trabalhar aqui nessa empresa, mas como os alunos que decidem tocar o seu próprio negócio depois, né? Enfim, e correm risco como qualquer outro empresário no Brasil, né? A quantidade de micro e pequenas empresas aí que quebram nos 2, 5 primeiros anos, a gente olha estatísticas, é de fato um número assustador, né? Muito grande. E entendendo aí, né, a área de games ainda como, né, para muitos investidores, um investimento de risco, né? Você pode ganhar muito pouco ou muito, e isso não é um privilégio dos indies, né? Os AAAs também, né? Tem várias entrevistas, eu lembro do desenvolvedor de The Sims, o Bill Wright, né, falando que as pessoas nunca sabem se o jogo dele vai ser sucesso ou fracasso, né, porque ele faz ele acerta no qualquer caso, outro não. E as pessoas, mesmo sendo um cara que tem um background de muitos jogos de sucesso, ficam receosas de investir, né? Então acho que esse salto ele é muito grande e até, digamos assim, bem pesado mesmo. E aí reforçar de novo a questão do Big, para quem já foi, enfim, eventos internacionais de PC, Game Connection, Parts, etc.
digamos, o aprendizado que você tem quando você volta para um evento desse é gigantesco, assim, né? No sentido de perceber e conhecer coisas, escutar coisas que muitas vezes a gente não chega perto aqui no Brasil, né? Então isso não é de maneira nenhuma assim complexo de vira-lata, nada disso, mas é uma chave, né, que muitas vezes a gente não tem acesso para fazer essa inserção nesse mercado internacional, né? E modestamente a gente oferece o Big como uma dessas portas, né? Então, por meio de palestrantes, das rodadas de negócios, né, a gente fica muito feliz de ver muitos projetos brasileiros que nessas rodadas de negócios conseguiram viabilizar seus estúdios, conseguiram projetar seus jogos e muitas outras coisas que rolam informalmente, né? Eu comentei antes de ontem, por exemplo, do caso de um jogo que durante o festival, de um jogo que era TCC, o pessoal falou com o desenvolvedor do Overcooked, né? E falou, pô, o pessoal está achando que o jogo é cópia do seu. Ele falou, pô, não é, tal. E voluntariamente ele se prontificou a ser uma espécie de um tutor, né, para a continuidade do projeto. E no ano seguinte o jogo foi lá, ganhou 2 prêmios ali do GDC, né? O Delmar orientou eles no TCC, né? Depois no ano seguinte escreveram no Big, ganharam o melhor prêmio, o prêmio de jogo popular, etc. Então, valeu muito para eles também esse contato, essa possibilidade, né, de frequentar o festival, depois participar do festival, e ele serviu como uma espécie de uma mola, um trampolim, para dar eles participarem em outros festivais, fazerem outros contatos, né? Então, seja na rodada de negócios, nas palestras, nas oficinas, ou o simples fato de estar por ali, é uma dessas possibilidades que eu diria mais próximas, mais acessíveis, até em termos de preço, para essa chave internacional, né? Então, só para fechar, o Big, a gente tem as categorias competitivas, a gente procura, da melhor maneira possível, favorecer os jogos brasileiros, né, sem parecer marmelada ou bairrismo, porque ao mesmo tempo a gente não pode, digamos, ter uma credibilidade internacional questionada, qualquer coisa assim. Então a gente abre para 10 finalistas na categoria de melhor jogo brasileiro, a categoria que mais tem finalistas, e os jogos brasileiros não participam da América Latina, né? Todo ano, todo júri pergunta, o Brasil não fica na América Latina, por que vocês fazem separado, né? A gente fala, para incentivar e tal. Então a gente tem 10 jogos finalistas e a gente tem um stand, para quem já foi lá, com 20 espaços, né? Parecido com stands aqui. 10 desses stands são voltados para jogos e estudantes brasileiros. E os outros 10 são, digamos, para o 11º ao 20º jogo, a amostra não competitiva, né? E esses jogos que participam do stand, no ano seguinte, podem participar de novo e ser selecionados para a amostra competitiva. E essas outras atividades que eu falei, né? Então tem os pitchings, né, para desenvolvimento de projeto, tem a Game Jam, tem outras oportunidades ali de eventualmente quem quiser seguir, né, com um estúdio ou um projeto próprio, continuar, né? Eu acho que quando o aluno ele acaba o TCC, é um grande momento, né? Porque alguns vão seguir seus próprios caminhos, né? Às vezes você tem lá um profissional, por exemplo, um programador, que recebe uma oferta legal e ele fala, putz, vou trocar o certo pelo incerto, né? Ou as pessoas são de outras cidades, voltam para suas cidades, enfim, né? Então eu acho que a gente tem que pensar, e a gente está procurando fazer isso da melhor maneira possível com o festival, de dar uma oportunidade, pelo menos de motivação, de incentivo, né? Para que as pessoas tenham essa continuidade depois da faculdade. A gente está falando depois, mas a gente também muitas vezes tem projetos que são desenvolvidos de semestre, meio de semestre, projetos integrados, interdisciplinares, que também acabam participando. Perguntas? Quer abrir perguntas? Então, vamos abrir para as perguntas. 1, 2, 3. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma pergunta dupla, direcionada ao Mário Anderson, e depois ao Sérgio. Como ex-alunos, fica uma dúvida. A gente sabe que a gente tem, eu também sou ex-aluno da FATEC, várias fases para superar durante o curso, e depois que termina tem novas fases para serem superadas. Como investidores, como empreendedores na área de games,
Existe uma pesquisa atual que diz que de cada 10 novas microempresas criadas, né, 7 morrem nos 2 primeiros anos. Nós temos o maior número de empreendedores desempregados no país, porque o investimento empreendedorismo por oportunidade ou por uma necessidade, não empreendedorismo real. Eu gostaria que vocês trouxessem para a gente 2 exemplos de, digamos assim, dificuldades que vocês passaram na empresa que vocês abriram, na startup que vocês passaram, 2 big boss que vocês encontraram, como vocês os superaram, né, para dividir, compartilhar um pouquinho. E aproveitando e emendando com o Sérgio, esse semestre tivemos um grande número de alunos que se inscreveram no BIG. E eu percebo um número frequente de estudantes que estão crescendo na área e investindo, especificamente no BIG. Gostaria de saber se existe algum projeto, algumas tendências a ajudar os alunos a se tornarem mais do que os alunos empreendedores que vão sobreviver a esses dois anos críticos. Então, a pergunta pedindo duas situações problemáticas. Acho que uma delas é a credibilidade que você tem no mercado, porque você está iniciando, ninguém ainda te conhece, às vezes você também não conhece direito o mercado, você tem que iniciar de alguma forma. Né? Então a gente começou desenvolvendo nossas próprias ideias, fazer um produto indie, e assim, uma dificuldade que até é leve, mas ainda para muita gente é algo muito grande, é onde você buscar, como achar aquele pontapé inicial para você começar o networking. Como você acha a Big Games, como você acha a Ring, como você acha os estudantes, de quais faculdades o pessoal está se movimentando. Essa é uma dificuldade leve, mas depois que você começa a enviar os e-mails, começa a ingressar nos eventos, ela começa a estampar. Uma grande dificuldade é quanto ao orçamento. Os softwares, você precisa de software licenciado para poder lançar o seu jogo e às vezes não está dentro do orçamento, né? Ainda mais quando ainda está dentro da faculdade, as pessoas dentro da faculdade. Estudantes já estão pagando a mensalidade, tem outros custos, como que faz? Né? Você sempre tem que buscar daquela maneira, né, que você não pode lançar o seu jogo na ilegalidade, você também tem que buscar uma maneira viável. Né? Então, dentro dessa, é sempre bom você conversar com outras pessoas que estão dispostas a produzir esse projeto, qual delas consegue o capital melhor, buscar investimentos. Assim, no nosso caso, nós somos bem fora da curva, porque nisso nós juntamos bastante gente, né? Nós estamos em 9, né? Tem, por exemplo, temos 2 artistas 2D, 2 de 3D, eu de game design, temos um rapaz de marketing, um audio designer, que é muito importante, a gente costuma esquecer do audio designer na hora do jogo, depois esquenta um pouco a cabeça com isso, porque o pessoal faz 50% da experiência do jogador. Então, no nosso caso, né, a gente encontrou alguém de marketing que estava muito por alto, né, no bom sentido, no caso, né, estava com bastante contatos e nos ajudou muito a saber aonde ir e como juntar, captar os recursos para licenciar o software, as empresas mais próximas, geograficamente também disponíveis para isso. Eu acho que ainda um outro exemplo, que aqui não foi fácil, não conta muito, como você começa a se mostrar, a crescer, porque você sabe onde você está atualmente, mas é importante você ter algum tipo de premiação, algum tipo de coisa que te impulsione, que te bote para cima. Não que o ramo de jogos seja aquele negócio super competitivo e um tenta afundar o outro, não, longe disso. No ramo de jogos as empresas se ajudam, as pessoas se ajudam para crescer o mercado. Mas é importante que você, na hora de se apresentar, né, para o investidor, na hora de você ir para uma startup, você tenha pequenas conquistas para apresentar. O brasileiro tem muito dessa de que medalha de bronze não importa, só importa de ouro. Não, isso é balela, ainda mais dentro do ramo de jogos. Né? Por exemplo, como a Anderson falou, teve um concurso de startups que a gente ficou em 16º, dentro de 50, e antes acho que tinham até 100, né? Então, assim, foi uma felicidade muito grande e isso serve para abrir um pouco os olhos dos empresários no sentido dos investidores, das empresas que oferecem coisas digital, não necessariamente jogos.
Porque às vezes eles, pô, quem é você? E você se apresenta e tudo mais, fala, tá, é uma empresa de jogos índio, né? Mas e aí? Como é que você mostra que você é confiável, como que você tem competência? Às vezes o jogo não precisa estar finalizado, mas só de você mostrar que você conseguiu participar de uma premiação aqui e lá, ou uma Gameton, né? Game Jam, olha, é o segredo para você desenvolver o aluno, né? Ainda também partindo dessa parte de educação, fomentar a indústria, fomentar o empreendedorismo. Game Jams fundamentais, né? Então, assim, quando você participa de uma Game Jam, você consegue uma colocação boa, né? Não precisa ser o prêmio, não precisa ser o primeiro lugar, nem o terceiro, mas só de você participar de Game Jams, essas Game Jams têm nome, né? Participei da Hackturga, né? Gameton, já fui na Big e tudo mais. O investidor começa a olhar e fala, tá, peraí, então você leva a sério, ou pelo menos isso. Você mostrar que você leva a sério, né, o seu produto, o seu jogo. Isso já começa a sanar o problema da desconfiança entre você e o investidor. Então, acho que isso é um bom caminho. Né? Respondi? O nome da empresa, acho que seria interessante. Sim. Você acabou de me lembrar um outro ponto. A nossa empresa é Maply, né? Começou como um anagrama, né, dos nomes dos primeiros membros, né, dos fundadores, e depois da gente desenvolver nosso projeto, apresentar coisa aqui, coisa ali, uma empresa de professores nossos, né, que é a Daipiri Games, nós conversamos para tentar uma fusão das empresas, e a gente vai acabar mantendo o nome Maply dentro da Daipiri, ou seja, também é outra coisa boa, você se juntar, às vezes, tem uma empresa ali também, aí está querendo fazer jogos, fazer indie, de repente eles têm um problema, uma deficiência na qual você sana, e a sua deficiência, eles sanam, né? Por exemplo, falei agora há pouco dos softwares, eles já tinham a licença de software, então perfeito para a gente, mas eles tinham uma baixa demanda no número de artistas, né? Que um artista principal estava saindo, e a gente com mais de um artista, iria encaixar perfeitamente, mais programador, mais game design, então foi um pacote completo. Ficar de olho também nessas possíveis aberturas, né? Não manter o mercado como um tem que se afundar, mas um tem que se ajudar. É um pensamento fundamental, né, para a gente crescer. Só para complementar o que ele estava falando, depois que a gente participou da saída do papel e ficou em 16º lugar, a gente entrou em contato com a Oi Futuro para poder ver o espaço deles de startups. E um dos motivos deles terem convidado e aberto as portas para a gente foi o fato de a gente ter ficado em 16º na saída do papel. Ou seja, a gente não ganhou o primeiro lugar em investimento, mas, eles estão engajados. Então, a gente entrou, o protótipo que a gente tinha na época era de um jogo plataforma com mecânica de ritmo, então tinha muita música no nosso jogo, e o pessoal do Oi Futuro gostou e falou, olha, se vocês precisarem refinar o jogo de vocês, o laboratório de áudio daqui está aberto, vocês mandem um e-mail, cheguem aqui, vamos refinar o áudio junto com vocês e fazemos essa parceria. Ou seja, a gente entrou num lugar que é da Oi Futuro só porque conseguimos uma classificação que não era a primeira colocação, conseguimos a 16ª. Mas tudo é como você se apresenta, como você chega nos lugares, entendeu? Concordo, complementando o que ele falou, Game Jam, além de dar experiência para os alunos ou para os entusiastas da área, você consegue networking, você conhece gente que está desenvolvendo, gente que até investidor às vezes vai, como tem no Big ou em algumas regiões maiores, e a experiência que você ganha em fazer um jogo em 48 horas, 24 horas, assim, o crescimento como profissional é gigante num período curto e ainda depois você consegue network com o pessoal da área. Um exemplo rápido disso é que, por exemplo, eu participei de uma Game Jam no passado, Gameton, o Astropic que está aqui exibindo também. Foi um jogo criado lá da Game Jam, o tema era o que acontece com os Parks Fall. Ou seja, o Game Jam do ano passado, eles continuaram com o jogo, o nosso da Game Jam a gente deixou engavetado para seguir futuramente, mas eles já seguiram e estão aqui, estão no stand aqui deles, ou seja, a Game Jam fundamental. E no caso da Oi Futuro, às vezes a gente fica com medo, meu Deus, essa parceria que a gente vai ter que fazer investir. Eles só queriam um crédito deles no jogo, que é uma coisa assim, pra gente pouco, não vai ser nada, vai ter ajudar, né, a mostrar pra galera que quando for jogar que o jogo teve um que a mais, né, que empresas participaram para ajudar. Então, é só maravilha nesse quesito. Tem um colega meu que ele tem umas máximas, assim, ele tem duas. Uma que ele diz que a miséria é a mãe da criatividade, e outra que a diversidade nos deixa mais fortes, mais cascudos e tal. Eu acho que isso é bonito em letra de música, mas em parte
é verdade, assim, né? Então, falando em geral, enfim, da indústria de games, dos estúdios, mas quase todas as pessoas que eu, digamos, admiro em qualquer área, inevitavelmente, em algum momento da vida, a pessoa teve um perrengue, comeu um pão que amassou, não sabia o que fazer, o que ia acontecer. Inclusive, assim, né, grandes nomes e figuras, assim, né? Então, eu acho que isso acaba funcionando também como uma espécie de um pré-requisito, assim, né? Eu acho que, de fato, não existe espaço para todo mundo, provavelmente em todas as áreas, né? E muitos casos que a gente vê são casos assim mesmo, né? Que a pessoa ela tem perseverança, não tem dinheiro, mas ela resolve em frente, dá um jeito, não sei. Eu acho que esse é um primeiro passo, porque muitas vezes eu acho que né, a pessoa fica ali 2, 4 anos da vida, ela empenha um tempo, empenha um dinheiro, né, para fazer um curso, e é evidente que muitas vezes ela quer um retorno rápido, né? Ainda mais um mundo louco, do jeito que está, etc. E muitas vezes as pessoas tiram a exceção por regra, né? Então, pô, aquela pessoa que fez o jogo estourou e não sei o quê. E eu acho que a fala do Saulo ontem, né, para quem assistiu, ele estava contando um pouco o caso dele, falando, olha, é mais provável que a coisa aconteça devagar e sempre, né? Na série de animação, em animação, uma das formas que as pessoas avaliam o potencial de sucesso ou não da série é exatamente esse, né? Se a série ela tem um crescimento regular e constante, né? Muitas vezes quando ela faz um boom, ela da mesma forma que sobe rápido, cai rápido, né? Então acho que isso é um primeiro passo assim, que eu vejo, né, importante como característica mesmo das pessoas. É claro que cada um é cada um, tem gente que vai ter mais dificuldade, tem pessoas que vão ter, digamos, mais amparo, que seja patrocínio ou qualquer outra coisa, né? Mas eu vejo isso como um traço comum, né? Poucas pessoas que de fato têm um mundo ideal ali logo no começo, super investidor, ou bem, um edital bacana, e daí por diante, né? O BI, eu acho que dentro dessas ações ele procura contemplar isso, né? Então, nessa oportunidade dos matchmakings, né? Das oficinas, das palestras, etc. Claro que a gente gostaria de fazer muito mais, a gente todo ano conversa, e nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente gostaria, porque, como eu disse, a gente não é big, a gente é really small. Mas, na medida do possível, a gente passa, por exemplo, nos estandes, conversa. A gente já tentou fazer, não deu certo por conta de agenda, né? Do júri internacional, fazer uma espécie de uma festa-mentoria, assim, olha, passa no stand, o pessoal faz um pitch, mostra o jogo, dá uma dica, dá um conselho, né? Então, quando a gente consegue viabilizar algumas coisas assim, o resultado é muito positivo. Tem muita gente que fala pra gente assim, olha, só ter conversado com fulana, beltrano ali, putz, valeu mais do que qualquer prêmio ou outra coisa que poderia ganhar. Então, é algo que a gente gostaria de intensificar um pouco mais, a gente tenta fazer. Nos pitchings, né, que era o Big Starter, enfim, a gente faz uma espécie de uma simulação, de um treinamento antes do pitching para valer, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz para quando o pessoal for apresentar lá, a gente fala, evita isso, faz, né, dá algumas dicas, algumas sugestões, que o pessoal dá um feedback positivo para a gente. Mas, de fato, a gente gostaria de poder fazer muito mais coisa. Em parte, a gente, né, tenta atender isso com as verticais, né, que tem dos eventos, as palestras, as oficinas, mas é uma coisa que, enfim, a gente também está aberto aí a sugestões, colaborações que possam ter esse sentido. Bom, antes de passar aqui o microfone para o Rafael fazer a pergunta, falando de empreendedorismo, queria registrar aqui, a professora Érica está presente, ela apresentou, foi ontem, né, que você apresentou? A professora Érica apresentou um relato de experiência muito bacana na disciplina de empreendedorismo do curso de jogos, está lá nos anais, na trilha da indústria. Então, pessoal dos cursos de jogos aí, quiserem ter uma ideia, de repente ter uns insights aí, a partir da reflexão, né? Podem ver o trabalho da professora Érica, muito bacana, desenvolvido lá nas FATEC de São Caetano do Sul e Carapicuí. Agora eu vou passar para o Rafael. Obrigado. Bom, sou Rafael Albuquerque, sou professor do curso de bacharel em design de jogos da Univale, né, de Santa Catarina.
E nesse ano, uma das coisas que eu fiz foi incentivar muito alguns dos meus alunos a mandarem trabalho comigo. E infelizmente o prazo é muito ruim pra gente, né? Que era abril, bem do semestre, então só um deles enviou. Mas esse que enviou foi aprovado justamente para o Panorama Brasil, para a sessão estudantil, né? E essa experiência eu acho que foi muito rica. Eu fui com ele, né? Arrastei mais 9 alunos comigo para ir para lá. Não, e foi uma experiência muito boa, acho que para ele que foi o jogo, muito caprichado, a organização, né? E tudo mais. E também para os alunos que acabaram indo e vendo eles stand e todo o resto da participação. Então, pretendo fazer isso no ano que vem, espero que carregando mais alunos. E aí eu queria perguntar, porque eu estou pensando, que eu acho uma experiência de formação muito importante, essa participação em festivais, importante que tem esse espaço do BIG. Então, como eu suponho que tem outros professores de curso de jogos, queria perguntar se você tem alguma dica, assim, o que está esperando para essa sessão, assim, o que vocês querem ver desses produtos dos alunos que estão fazendo, às vezes na disciplina, no TCC, para essa sessão da Panorama Brasil, e talvez para prêmio de melhor jogo estudantil, né, etc. O que você falou, eu acho que, assim, só para complementar a resposta ali, falar assim, ganha experiência, né, XP. Não é pouca coisa, né, que é aquele que você fala, você vai ganhar experiência, por favor. Mas eu acho que, de fato, essa experiência, pelo menos, né, o que a gente tem de feedback ligado é positivo, deixa a gente bastante feliz e motivado a continuar o nosso trabalho, que tem sido cada vez mais difícil, né. Então, da mesma forma que eu acho que o desenvolvedor precisa de um estímulo, a gente também precisa de vez em quando, né? Então, obrigado pelo feedback, né? A questão do calendário, eu acho que ela é de fato problemática, a gente não pode mexer nesse calendário, porque é onde a gente conseguiu, enfim, marcar uma posição dentro do calendário dos festivais anuais. Então, a gente não compete com nenhum outro, isso facilita para trazer as pessoas de fora, etc. Mas é a última semana de junho, então eu entendo que é um prazo ruim mesmo para muitas universidades. A data é ótima, mas é que o envio dos jogos no semestre. Vai abrir agora ou dezembro ou janeiro e fica até fevereiro, março, provavelmente até março. De toda forma, e aí eu acho que essa questão complicada, o que não dá para esse ano, né, já se programa para o ano que vem. A gente não espera nada, na verdade. Né? Então a gente é sempre aberto porque a gente nunca tem ideia do que a gente vai receber, né? Então assim, de toda forma, a gente gosta sempre de trabalhos, né? Um pouco ali, acho que na linha do que o Álvaro estava falando antes, né? De trabalhos que proponham, digamos, alguma coisa própria. Né? Acho que quando alguém tenta copiar alguma coisa, ele nem faz uma coisa própria, nem a outra coisa que ele tenta copiar. Né? Ele fica num limbo ali que não existe. A gente sabe que muitas vezes até no mercado isso é viável, os jogos genéricos vendem, enfim, e é uma opção de cada um. Mas não é essa a linha do festival. A linha do festival é procurar por jogos que digamos, que arriscam, que se propõem a ter algum diferencial. E muitas vezes aquela máxima do menos é mais, é verdadeira. Né? Como eu disse, esse jogo aí do Richmond Doctor, né? Um jogo feito por uma pessoa, é um jogo de um botão. Né? Você só tem que apertar um botão e o jogo é um jogo incrível. O júri não teve dúvida, assim, esse jogo o melhor jogo que vai ganhar. Então, eu acho que assim, duas dicas que eu daria, que eu sempre dou, são as seguintes. Primeiro, dá uma olhada em geral nos festivais. Né? O BIG não necessariamente é alinhado com outros festivais. A gente já teve, por exemplo, até problema de receber ofensas de pessoas que foram selecionadas ou ganharam outros festivais e não foram selecionados no BIG. Né? Então, de falar, quem vocês fez inscrição, vocês ficam pedindo para a gente escrever, a gente escreve, não é selecionado, eu ganhei aquele, e vocês não são nada, e não sei o quê. Mas eu acho que tendo um pouco, né, esse panorama, né, olha outros festivais do mundo inteiro, olha o BIG, quem são os finalistas, se eu não conseguir jogar esses jogos, ver pelo menos o gameplay, né, você tem um pouco uma ideia do perfil de jogos que tem cara de festival, digamos assim. Né? A gente tem categorias, e muitas vezes o jogo ele é mais nichado que uma categoria. Então o jogo ele pode ser super forte, digamos, numa categoria de jogo educacional, mas não necessariamente de arte, de som, ou gameplay, ou qualquer outra coisa. Então acho que dando, né, essa geral é uma coisa que ajuda um pouco. E a outra coisa que eu sempre digo é assim,
procure enviar o jogo só quando ele tiver 200%. Né? Porque quando você envia um jogo que não está 100%, ele, lógico, tem uma chance menor de entrar, e muitas vezes, se ele entrar até como finalista numa categoria, ele não vai ter chance de ganhar. Então, aproveitando que o festival é uma vitrina, né, também para os convidados, para as outras pessoas, é sempre preferível que você mostre o seu melhor. Então, se não for esse ano, não queima cartucho, não corra para mandar aquilo que não é o melhor que esse jogo poderia estar. Eu queria tomar a liberdade de fazer um parênteses, né, uma pontuação, né, se me permitirem, não falando sobre a Liga, é claro, porque já deu tudo que você precisava ouvir, mas no quesito que jogo eu devo mostrar, né, para os festivais e tudo mais. É até um ponto importante, porque às vezes o público, né, em geral, e às vezes até alguns desenvolvedores e tudo mais, pensam, poxa, tem que ser, né, um jogo 3D e tudo mais, porque a maioria dos AAA, né, são um jogo 3D com a câmera atrás do personagem. Então, poxa, será que o jogo tem que ser assim? Né? E isso não é bem uma verdade. Por exemplo, aqui atrás a gente tem um jogo assim 3D e tudo mais, mas a gente também tem jogos 2D, jogos que você só de bater o olho e fala, pô, isso aqui vai ser para o celular, vai ser mobile. E o que eu quero dizer aqui? O importante é o jogo ele ser divertido e criativo. Né? Por exemplo, os dois aqui que eu conheço de perto, mais de perto, né? Até porque são do Rio e já Game Jam, o Skyrocket e o Astro Big, eles são 2D, né? E são de mecânicas simples, só que ele é divertido e ele é bem feito. Você joga ele, você se diverte, você vê pela arte, pela mecânica que ele é bem feito. Ou seja, ele não é um 3D, ele não é um AAA, mas ele diverte muito, né? E valeria a pena você comprar e se divertir. Às vezes, talvez você possa não se divertir só você jogando, mas às vezes em dupla, em equipe. Então, ainda também puxando um pouco do empreendedorismo, que jogo, eu tenho várias ideias de jogo. Qual que eu começo a produzir? Então, eu tenho alguns jogos prontos. Qual que eu boto? Todos eles estão prontos, né, 100%. Mas qual que eu boto? Qual que eu tento? Pensa qual que vai ser o diferencial. Né? Por exemplo, eu gosto sempre, particularmente, é claro, gosto sempre de tentar encaixar alguma coisa brasileira nele, né? Mas não é regra, é particular meu. Mas pensa no que seja criativo, o que tem uma identidade visual própria, né? Que o público vai bater o olho, que já, se você botou seu jogo na BIG, na BGS, aqui, que alguém só de bater o olho reconheça, né? Assim como eu reconheci o Astro Pig, ele só de bater o olho e falou, pô, peraí, o jogo da Game Jam passada. Então, uma identidade visual, uma gameplay simples, porém criativa, vai fazer toda a diferença. Então, no quesito técnico, né? Qual software, qual arte, não. Pensa no conceito, esse aqui vai ser melhor de aplicar no festival, porque ele tem um diferencial bacana, não vi nenhum do tipo, e ele é divertido, então funciona. E só complementando isso que ele falou, então, de conhecer os jogos, né, que estava falando no sentido de ter repertório para ter um panorama, né? Existe mais ou menos uma linha de jogos com cara de festival, mas também de evitar, digamos, a reinvenção da roda, né? Então, acho que a pior coisa que pode ter é, sei lá, alguém está fazendo um jogo sem saber que está sendo igualzinho a um jogo que existe. Porque ou alguém vai achar que a pessoa é mentirosa, né? Ou que ela não tem referência, né? E qualquer uma das duas opções não é uma boa, né? Então, imagina que você está fazendo, sei lá, um limbo e você nem sabe o que é o limbo, que jogo que é, né? E quando você vai chegar no festival, evidentemente não vai ser nunca selecionado, porque vai falar, ó, é um plágio, né? Então, tem esse lado. Agora, também tem o outro lado que você justo vê ali uma mecânica que é legal, ou tem alguma inspiração, alguma referência, que eu acho que, de maneira geral, como funciona em qualquer outra área criativa. Boa tarde. Meu nome é Lucas, eu sou da Little Giants, né? Era da Little Giants, enfim. E aí, só para dar um testemunho, a gente foi finalista no Big Brand de 2019 desse ano, e a gente ganhou, né, o prêmio, com o jogo autêntico. E aí o testemunho é esse, assim, que a gente participou do Big Brand, a gente ganhou os ingressos para a rodada de negócio, e assim, definitivamente é o evento que eu quero estar todo ano, porque é ele que faz a gente estar muito à frente, assim, de muita gente aqui no Brasil, inclusive. Então, ajudou muito a gente cresceu muito, tipo, do Big desse ano pro que a gente é agora. A gente encara o desenvolvimento de jogo de outra forma, inclusive. E aí, assim, acho que em algum momento da conversa aí vocês falaram sobre
o aluno, quando ele entra no curso, inclusive eu sou formando do IFRJ agora, estou formando esse mês, e o aluno, quando entra no curso, ele quer criar o God of War, o GTA, e etc. E eu acho que é uma característica muito específica dos jogos digitais, dos cursos de jogos digitais, porque ainda, por exemplo, lá, diferente de um curso de direito, de um curso, né, que o cara vai e olha e fala, pô, isso aqui dá grana, isso aqui dá sustentabilidade, dá garantia, né, de negócio. A pessoa entra nos jogos digitais querendo desenvolver jogo, é o sonho do cara desenvolver o jogo que ele joga. Então, assim, isso acho que nunca vai mudar. Né? O aluno do primeiro período, ele sempre vai querer fazer um GTA. E aí, são duas coisas, né? Dois questionamentos que seria legal a gente conversar. Como que as faculdades estão tentando mudar essa mentalidade, né? Então, entender como é que, por exemplo, lá a gente tenta fazer, os professores, e aí os alunos também ajudam os alunos dos períodos mais baixos, mas a gente tem que mostrar para os alunos que o jogo não é mais, né, a partir do momento que você começa a estudar, não é mais só um jogo, né, agora é um produto que você tem que desenvolver para dar certo. Não adianta você querer só fazer o jogo que você quer. Apesar do Saulo ter falado lá na palestra dele que eles fazem jogos que eles só querem e deu certo para eles, né, enfim. Acho maravilhoso. Então, assim, esse é o primeiro questionamento. Como é que as faculdades estão fazendo trazendo isso para os alunos? E o segundo, que aí entra mais no empreendedorismo mesmo, acho que a gente, lá no FRJ, a gente tem algumas startups, a gente ganhou alguns editais da Cine, ganhou editais do Startup Rio recentemente. E o que eu vejo, e aí por N motivos, né, que acho que nem cabe aqui discutir, é que os professores lá, acho que acontece isso em toda a rede federal, tem muita dificuldade de se manter atualizado e entender todo o processo, toda a pipeline de desenvolvimento de jogo, desde a conceitualização até a publicação do jogo, marketing, etc. Não dá tempo até para os professores, porque as pessoas têm que ler uma porrada de coisa. E aí a gente já vê, pelo menos, os alunos assim, mais direcionados, que querem mesmo fazer um negócio, estão mais motivados e tal. A gente começa a ver assim, um gap que começa a abrir muito grande entre os alunos que estão lá todo dia, indo no Big, indo no SP Games, indo não sei onde, fazendo pesquisa, indo em eventos lá fora, GTC, né, tem casos, e os professores que estão lá estagnados. Então, assim, eu vejo muita dificuldade, eu pelo menos, de conversar com os meus professores do curso, porque eu tenho essa sensação que eu entendo muito mais de desenvolvimento de jogo hoje do que os meus professores, que é um problema muito grande, porque a gente perde essa credibilidade, né, infelizmente. E aí, assim, o que dá para fazer, sabe, para a gente ter empresa júnior, enfim, o que a gente pode fazer para ajudar isso de uma forma? Acho que eu posso começar aqui, depois passo a palavra para o Paulo. Sobre a questão, então, são duas perguntas, uma sobre a atualização docente, e outra sobre como que a gente materializa, né, a ideia da produção de jogos na cabeça discente. Né? Então, muita gente, como foi discutido na mesa anterior, né, muita gente ainda entra no curso de jogos, pode parecer estranho, mas ainda acontece hoje achando que vai aprender a jogar jogos. Né? Então, no primeiro semestre, né, que é onde é apresentado o verdadeiro desafio da produção de jogos, já é ali uma primeira quebra. Né? O que a gente tem tentado fazer em termos de articulação de curso, né, de mostrar para aqueles que estão entrando nesse mercado qual que é o verdadeiro desafio, é a produção de jogos. Né? E as duas perguntas eu entendo também relacionadas mesmo, porque justamente a produção de jogos é alguma coisa que o colega está chegando, não teve nenhum contato antes com a produção. Né? Então, primeiro semestre, às vezes 17, 18 anos, né, um pessoal muito jovem entrando na graduação, né, não teve nenhuma outra experiência prévia, profissional ou não, e em desenvolvimento de jogos menos ainda, precisa entender todo o processo de criação de um produto novo, de alguma coisa que ainda não foi criada, até como o Sérgio já comentou, o Álvaro já comentou, os meninos também comentaram aqui. Então, o que é produzir hoje um jogo no Brasil, o que é ter um jogo, para chamar de seu jogo autoral, né, que tem a sua cara, né? Agora, como que esse discente vai entender isso se quer o docente que acompanha entende esse processo? Né? Ao nosso ver, né, e aí do lado ruim, talvez responda a segunda pergunta, né,
Talvez não seja, não sei, não é baseado em nenhum estudo aprofundado, né, mas não sei se é a maioria docente que tem essa preocupação. Né? Então, infelizmente, a gente conversa com muita gente, tem contato com muitos colegas, né, vai trocando ideias, tentando puxar para assim, olha, gente, estamos formando aqui, né, a ideia é formar desenvolvedores de jogos, pessoas que vão atuar no mercado de jogos. Né? É necessária essa atualização. No entanto, a gente olha em fóruns como esse aqui, o número de colegas docentes, comparado com o número de docentes que estão lá na prática, é um absurdo. Né? Então, se eu tenho 50 docentes, você encontra 3 colegas, né? Onde estão os outros 47? Né? Então, onde a gente encontra eles? Então, como que a gente cria essa promoção? Então, se por um lado, esse aprendizado profissional, né, ou como empreendedor docente, vai vir da prática, das game jams, das aplicações durante o curso, da articulação entre projetos multidisciplinares, semestre a semestre, mês a mês, talvez produzindo um jogo por semestre. Né? Se por outro lado, eu tenho um grupo docente que talvez não tenha essa preocupação. Né? Falando especificamente da minha experiência pessoal, então eu estou dentro de uma instituição pública também que eu leciono, a FATEC, né? Então eu estou lá há 11 anos, né, no curso de jogos. Já conheci vários colegas que alguns entraram e desistiram do curso, como docente mesmo. Né? Mário, né, comentou, né, falou assim, poxa, não dá para mim, né, vou fazer outra coisa, jogos não é para mim. E o perfil discente são de pessoas que gostam de jogos, apaixonadas por jogos, que realmente discutem de igual para igual e sabem até mais do que os professores, em vários casos. Né? Então, por mais que a gente tente se manter atualizado, é um aprendizado constante, é uma via de mão dupla. Né? Então, é uma cabeça, né, e 40 mil ouvindo, então é uma troca de experiência. A gente está sempre tentando se manter atualizado também com essa conversa docente, né? Tentando trazer experiências e práticas, promover troca de experiências. Uma experiência bastante interessante que a gente percebeu é, além da relação multidisciplinar, então projetos que atravessam várias disciplinas, proporcionar durante as aulas, durante as práticas, momentos de interação entre os discentes. Então, interação constante. Né? Então, a gente promove uma porção de discussões, encontros. Né? Então, normalmente, a gente ouve assim, dos próprios discentes, eu gosto da aula do professor tal, eu gosto da aula do professor tal. Você vai tentando entender o que acontece lá, normalmente são esses processos de troca de aprendizagem, de troca de conhecimento, aonde essa relação professor-aluno não é aquela tão tradicional de alguém falando na frente e 40 ouvindo, é mais uma troca de experiência mesmo. Né? Bom, isso muito baseado na experiência minha pessoal. Né? Acho que o Álvaro pode complementar bastante também nesse sentido. Eu acho que tudo se complementa, né? Assim, desde o pré-desenvolvimento, o desenvolvimento, o pós-desenvolvimento e depois a participação em festivais como o BIC, inclusive. Mas eu acho que a resposta para a sua pergunta, para as duas questões, ela é publishing. Então, assim, a gente pode ensinar o pré-desenvolvimento para o aluno, a gente pode falar do mercado, a gente pode falar de perfil de público, a gente pode falar do desenvolvimento de arte, de game design, de programação, mas a gente fala muito pouco e tanto os alunos quanto os professores, e acho que uma boa parte do ecossistema universitário, né, nessa área, ainda não se preocupou com publicar o jogo. Porque você só tem uma experiência mesmo de desenvolvimento de jogo quando você publica. Porque aí começa a sua experiência, principalmente a gente está falando de empreendedorismo, você começa a perceber que você está de fato empreendendo no mercado de game, a hora que você tem uma experiência de publicar. Antes disso, qualquer coisa que você faça, você consegue pegar um monte de tutorial, juntar esses tutoriais e pegar experiências e fazer isso de uma forma sinérgica dentro do ambiente da universidade, isso é muito legal, mas se você não publicou, você não tem um jogo. E eu acho que para o professor falta isso, porque o professor, ele né, mesmo que não seja da área, os professores percebem a necessidade, se engajam e se preocupam em fazer o aluno compreender esses processos pré-desenvolvimento e desenvolvimento. Mas esse processo, né, de publishing, né, pós-desenvolvimento, aquilo que acontece com o jogo depois que ele acabou, e que é aí que importa para o aluno, porque é com isso que ele vai
ganhar o dinheiro, é com isso que ele vai, né, entender aquilo que é a profissão dele, para que serviu a formação, ainda tem uma preocupação que é incipiente. Então, acho que para os dois, essa preocupação, né, publicar o jogo é algo importante. Então, tanto para o aluno, né, compreender aquilo que ele pode fazer, até porque se não for, né, se não der certo, ele quebrou a cabeça, ele falou, putz, agora eu sei onde que eu errei. Vou fazer de novo, aprendi, vou fazer de novo, não vou cometer esse erro, beleza. Para o professor, né, tem que passar por isso, porque a experiência dele também serve para o aluno não quebrar tanto a cabeça, né, evitar esses caminhos, né, que são nebulosos de publishing, para que então depois ele continue, né, faça de novo, até que ele acerte. Né. Isso, lógico, no período da faculdade não vai acontecer com tanta constância, né, não vai acontecer várias vezes, talvez uma vez ele publique, mas essa experiência é importante que ele tenha, para que, né, na formação ele de fato saiba, né? Então, ok, eu publiquei o jogo, então a partir daí eu sei aonde eu vou e onde eu não vou chegar. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Paula Mastroberti, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou professora do curso de Artes Visuais. E a minha pergunta tem um pouco a ver com essa questão da docência na universidade, com a atualização sobre jogos e a própria localização dos jogos digitais como curso ou como objeto mesmo de pesquisa e investigação acadêmica. Tá? Eu desenvolvo jogos digitais na minha linha de pesquisa e extensão, e eu apresentei trabalho aqui exatamente sobre isso na terça-feira. E quando eu era bolsista CNPq na PUC, eu fiz a pós-graduação em letras. Nós desenvolvemos pelo menos 3 jogos digitais, na época bastante precários, vinculando literatura e arte, no caso. Eu trabalhava nessa condição como artista de jogos, né, junto com um programador que estava fazendo doutorado em letras também. E nós solicitamos apoio na época do Centro Tecnológico da PUC e não obtivemos. Eles acharam muito difícil trabalhar de forma interdisciplinar. Eu acho que trabalhar de forma interdisciplinar, na minha opinião, é uma saída para startups dentro de universidades. Eu me lembro que a editora da PUC, na época, ficou muito interessada e chegou a publicar nossos jogos. Uma editora de livros se interessou em publicar esses jogos e fez essa publicação. Hoje na URGS, eu estive em reunião com a editora da URGS e propus para eles a ideia de a gente trabalhar numa perspectiva de publicação de jogos dentro da própria universidade, de criar um lugar, né, para isso, um portal para isso específico. Eles acharam bem interessante, ficaram de estudar a proposta, mas, enfim, a gente não continua a conversa. Eu estou colocando essas questões porque, às vezes, eu acho que quando a gente se isola numa universidade, e a URGS é uma universidade enorme, né? E assim, o curso de Ciências da Computação da URGS não se interessa muito por essa questão. No entanto, a gente sabe que tem muitos alunos nas Ciências da Computação que se interessam por criação de jogos, eu tenho tido contato com eles, né? Então, vejam vocês, assim, esse isolamento, né, também não é muito saudável, na minha impressão. Ainda mais quando se trata de jogos, porque jogos têm muitas... Ele abre a possibilidade para muitas coisas, entende? Para muitos projetos diferentes e não só restritos a uma área de computação. Bom, na verdade, eu estou jogando isso e gostaria que vocês comentassem isso. Eu vou falar só do festival, mas vou falar agora, né, de uma perspectiva acadêmica, né? Enfim, fiz mestrado, doutorado na área, dou aula desde 2003 com curso de jogos. Não sei se eu vejo exatamente dessa forma, né? O SP Games é um evento super forte, super grande, e existe essa 20ª edição por aí, né? O que eu vejo é muito mais o caminho contrário, né? Em outros eventos, a ausência dos jogos, né? Que a gente não observa na área da comunicação, não observa em eventos de artes ou de letras ou em outros campos. E eu acho que é uma abertura lenta que está tendo, né? Agora vai ter um evento lá, uma jornada de curso de tradução, que o tema é games, por exemplo. Eles acharam
que é uma área interessante de se abordar. Salvo engano, pelo sistema do EMEC, tem 160 cursos de jogos digitais no Brasil. E eu acho que só um, talvez, numa instituição pública. E aí eu acho que as duas questões estão um pouco amarradas, né? A área é relativamente nova em termos acadêmicos no Brasil, e como toda área nova, no primeiro momento a gente tem um perfil bastante interdisciplinar, que eu acho que é fundamental e sempre tem que ter, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter também uma especialização. Então a gente tem um número muito pequeno de docentes que são efetivamente da área de jogos digitais. Eu estou falando isso, a minha formação original não é, né? Então são poucas pessoas que se formam nesse curso que se interessam para ir para uma carreira acadêmica, porque aí a gente também tem uma série de travas, digamos, né, do stricto sensu, tem que fazer um mestrado, depois um doutorado. Então eu acho que tem uma ligação um pouco, essa questão nesse sentido, né? Então eu acho que a gente observa aí que eu acho que a área ganharia muito nesse sentido também no desenvolvimento acadêmico. Eu acho que tanto, vamos chamar entre aspas, né, top-down, quanto down-top, assim, né? Então a gente observa muitas pesquisas aqui nas PQMs, mas poucas efetivamente de doutorado, por exemplo, ou qualquer outra coisa, né? No sentido do tanto que poderia ter. Então, eventualmente tem ciência da computação, etc, etc. E num outro nível a gente vai observar que mesmo no estricto sensu a gente vai ter poucos professores que podem orientar um bom mestrado, uma pesquisa dentro da área de jogos, né? E isso também eu acho que acaba sendo um outro fator que muitas vezes inibe os professores a fazer um mestrado, um doutorado, porque falam, eu vou ter que desviar muito e fazer meu trabalho com economista, não queria fazer. Ou com artista, não é exatamente isso. E aí, lógico, um artista eventualmente pode falar de games dentro de um programa de arte, um economista falar de games a partir de um programa de... Mas eu vejo que não há um interesse muito grande desses egressos de jogos. Eu nem sei se tem números ou não, mas imagino que seja bastante aí por ano, considerando que tem 160 cursos. Eu acho que talvez uma chave né, que a gente ainda não tem seria justo a criação de mais cursos de jogos, principalmente nas universidades públicas, né? Se a gente considera que o tamanho da área, a relevância dela no mundo contemporâneo, né? 160 cursos no Brasil, talvez só um, né, numa universidade pública, e a gente sabe que, querendo ou não, existem particularidades de ambas as instituições. Então, muitas coisas se conseguem fazer na instituição privada que não se consegue numa pública e vice-versa. Então, eu acho que uma chave seria essa, né? De você ter a criação de cursos de jogos sem nunca abrir mão da interdisciplinaridade, que eu acho que é fundamental e é extremamente benéfico para a área de jogos. Tem muitas discussões que eu acho que são bestas, o que é jogo ou não jogo, e não sei o que, e eu costumo dizer, olha, até pelo lado corporativista, quanto mais coisa a gente entender que é jogo, é melhor, porque tem espaço para todo mundo e mais campo de atuação, né? E só em relação a outra coisa, eu acho que, fazendo um contraponto, concordo com tudo que todo mundo disse, mas eu acho que é importante também, fazendo aqui o advogado do diálogo, pensar no aluno. Eu costumo dizer muitas vezes para os alunos assim, olha, vocês têm provavelmente a maior quantidade de tempo livre que vocês vão ter na sua vida. Se tudo der certo para você, você não vai ter tempo livre. Então, use esse seu tempo livre também a favor. Eu acho que o curso de jogos ele não é exceção a nenhum outro. Psicologia, letras, artes, medicina, direito, nunca vai se formar um profissional 100%, e sempre que você pegar, olha, a mesma turma, você vai ter um aluno, vou falar de maneira grosseira aqui, nota 1000 e outro nota 5, sendo que ambos entraram do mesmo jeito. Então, de que maneira que esse tempo livre do aluno também é utilizado? Eu acho que a universidade ela tem um papel, mas muitas vezes a gente superestima isso dentro desse contexto todo. E eu acho que não é uma coisa de jogos, é de todas as áreas. Então, assim, poxa, a partir do momento que a pessoa entende que o perfil dele como estudante, ou pesquisador, ou profissional, não é o mesmo de jogador, ele tem que começar a jogar e conhecer outras coisas. Ele não pode continuar jogando só FIFA, Dota, né? Então, em que momento que ele vai virar essa chave? Ele tem tempo, ele tem condições para isso, sei lá. Né? Muitas vezes até a estrutura da universidade, biblioteca, essas bases digitais, a própria internet, né? Você tem um monte de tutorial, um monte de coisa que pode e deve ser feito além, e que muitas vezes também não está na alçada do curso e dos professores. Mas acho que também tem essa questão da formação, que eu acho que é um momento. Talvez daqui a 15, 20 anos a gente tenha uma quantidade maior de professores nos cursos de jogos que sejam oriundos dos cursos de jogos.
Eu também queria falar um pouquinho do paralelo entre os dois, mas o tema como a gente pode tentar fazer uma universidade melhorar, né? Já vou fazer esse diálogo. Bom, uma das etapas é levando a reitoria, os cabeças grandes, mostrar a efetividade que o curso está tendo ou não. Mostrar o que está acontecendo com os egressos, os já aprovados, onde eles estão seguindo ou não, se estão frutos ou não. O ponto eu conheço alguns professores e coordenadores porque não é só onde eu estudei, algumas outras, que alguns têm uma boa fé para tentar melhorar, os outros deixam do jeito que está. Para esses que têm a boa fé, eu percebo que eles fazem o seguinte: eles reparam aonde não deu muito certo e tentam mudar. Se de repente uma matéria tal funcionou muito bem, eles tentam mudar no semestre seguinte ou dar uma adaptada. Isso até aconteceu com a gente quando a gente entrou no curso de jogos. Era, por exemplo, junto com algumas outras matérias. Então, hoje você já tem um curso de jogos só com matéria do curso de jogos e tudo apropriado para o curso de jogos, sem confundir a cabeça do aluno com outros tipos de matérias. Bom, pessoal, nós estamos bem em cima aqui e queria agradecer a presença do Álvaro Gabriele, do Anderson, do elenco, do Leandro Ramos, do Mário Vitor e do Sérgio Nessilio Galo. Essa mesa que foi muito bacana aqui, acho que deu para ter bastante ideias a respeito do assunto e espero que vocês possam levar para suas instituições essas ideias e, quem sabe, refletir e gerar outras coisas bacanas. Muito importante a falar sobre o BIG, essa oportunidade toda que eles têm e tudo mais. Beleza? Obrigado. Palmas para os nossos.